E como que é a sensação, né, cara? Porque assim, a gente tem muitas referências de filmes, né, de YouTubers também, sobre Estados Unidos, mas como que é a sensação de chegar aqui, Nova York principalmente, que é a Big Apple, né, do mundo, como que é essa sensação, assim, pra galera saber? Cara do céu. Pô, você está fazendo só pergunta boa, cara. As perguntas que dá, que dá prazer, assim, de falar. É meio nostálgico, inclusive, né? Que a gente não pensa nessas coisas todos os dias, né? E você faz a pergunta, remete a gente lá no passado, 4 anos atrás, a chegada aqui. E é gostoso pensar sobre isso, porque era a realização de um sonho, né? Eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil. Confesso para você que não sonhava com os Estados Unidos. Meu sonho era morar na Europa. Eu sou apaixonado pela Grécia, né? Por filosofia. Tinha vontade de conhecer Portugal, Espanha, Dinamarca, Alemanha, Inglaterra e tal. E a Europa, para viajar, assim, tem esse benefício, né? Essa vantagem, né? Um privilégio. Quem mora na Europa faz viagens muito tranquilo lá, muito fácil, né? Mas eu lembro quando eu cheguei em Nova York, cara, foi a realização de um sonho, assim. Parece ser meio. É, sei, Utópico, né? meio top, meio clichêzão, né? Tipo, caipira, né? E tal, sei lá, alguma coisa. Sou de uma cidade no interior, sou caipira, meu pé é vermelho, né? E era tudo aquilo que a gente vê nos filmes, né? Porque hoje a gente mora aqui, você já está estabilizado, eu estou aqui na Califórnia, você também está na Califórnia, mas em outra É. região. Mas era aquilo que você via nos filmes, ou que você imaginava mesmo, ou te surpreendeu? Olha, respondendo objetivamente sua pergunta, é e não é. É e não é. Tem uma parte que é, por exemplo, Manhattan é um sonho. A Times Square lá é um sonho, né? É um sonho. Aquela. Você vê filmes, né? O filme lá dos Vingadores, né? Aquelas cenas lá, acho que Capitão América, né? As lutas lá. Times Square. Você chega lá assim, você fica. Não tem nenhum lugar no Brasil parecido com aquilo. Eu morei em São Paulo também, morei 12 anos em São Paulo. 12 não, menos anos. Uns 9 anos, acho que em São Paulo, mas não tem nada parecido, né? Parece que o Japão tem tipo uma Times Square lá também, né? Nunca tive oportunidade para lá, embora tenha dois primos que moram no Japão. Salve, salve meu primo aí, para minha prima, se vocês estiverem Tem assistindo. família em todo lugar também, até no Japão, caraca. Eu quero poder visitar eles algum dia. E eu lembro que tem esse lado glamuroso, né? Tem uma história bem engraçada que a gente chegou lá, o metrô é uma coisa. O filme não retrata a ratazana desse tamanho que parece uma. Como é que fala? Como chama aquele animal? Raposa, né? Parece uma raposa. Aquelas ratazanas. Fedido que só. Aquele metrô lá em Nova York, né? Tipo assim, é um pouco sujo, né? Nova York e tal, mas é legal os prédios, as construções, o Rockefeller Center lá. Eu fui visitar o World Trade Center, né? O Memorial. O que mais? O Central Park cara, um dos lugares mais Ele é sensacionais que eu gigante, já né, fui. cara? É gigante, tem umas atrações ao vivo, sabe? Galera cantando, dançando. Tem gente de todos os tipos lá. Central Park é maravilhoso. Mas essa história que a gente estava em Manhattan, bem próximo da borda ali, né? E que dava visão para Estátua da Liberdade, né? E a gente estava andando, tava eu, a avó e a ex, né? E a gente estava caminhando, conversando, né? Das coisas ali e tal, da viagem, nem lembro dos assuntos, mas teve uma hora que eu parei, a gente estava caminhando nós três, um do lado do outro, assim, eu parei e as duas seguiram em frente. E daí eu me dei conta, daí elas viraram para trás, né, e falaram o que foi, né, o que aconteceu. E daí eu me dei conta que era já 11 horas da noite, se eu não me engano, eu estava andando com o celular na mão. E Coisa sabe simples, né? Que a gente uma fica, coisa caraca, mano. simples. Exato, exato. Mas isso foi chocante para mim, que eu falei, caracoles! A gente está em Nova York, um dos maiores centros, né, comerciais de vida, metrópole, megalópole do mundo, e nós estamos andando. Vai andar em São Paulo com o celular 11 horas da noite, que eles roubam o celular e a sua vida junto, né? Então isso para mim foi uma sensação incrível. Daí, detalhe, daí a gente voltou pro hotel de metrô, nesse horário, por aí, e tinha um cara usando um laptop no metrô. Um cara usando. Eu olhei aquilo, olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei esperando. Quando que o ladrão vai vir?
É engraçado que tudo que acontece aqui, eu acho que até um pouco até hoje, né, cara? A gente tá aqui há 4, 5, 6 anos, mas até hoje a gente se surpreende um pouco com as coisas, não é? É É verdade. muito diferente, às vezes, tipo assim, essa sensação de liberdade, de segurança. Às vezes eu não tenho noção, acredito que você também não, do quanto a gente é livre aqui, você entende? E Hum. que, assim, a gente pode andar na rua, às vezes com um cachorro, com um iPhone, fazendo um stories, e que, cara, eu não fico imaginando que alguém vai fazer alguma coisa, sabe? Então, se você me permite fazer um contraponto, eu concordo em partes e discordo em partes. Eu vou fazer uma crítica, né? Eu ia dizer autocrítica, mas eu não sou nascido aqui, né? Eu não sou cidadão americano, né? Então não posso dizer uma autocrítica, mas eu vou fazer uma crítica de fora, assim, para os Estados Unidos, né? Porque eu concordo com você que existe esse privilégio. Às vezes eu estou trabalhando de Uber aí na rua de noite, assim. Dificilmente, eu não gosto de trabalhar de noite, né? Mas a gente sente. Em São Paulo, conhecidos, amigos que trabalham de Uber à noite, é delicado trabalhar de Uber. Se tiver alguma pessoa ouvindo, aí sabe do que eu estou falando. Quem mora lá sabe. O medo de não somente ser assaltado, ser morto, é grande, né? Eles vivem com isso. As pessoas que trabalham na noite em São Paulo trabalham porque precisam mesmo, porque tenho certeza que se tivesse uma outra opção, não fariam. Então, aqui nos Estados Unidos existe um pouco dessa tranquilidade, concordo com você, mas eu vou te contar uma coisa que você não sabe. A gente não teve oportunidade de conversar sobre isso, nem eu comentar com você. O que aconteceu? Desse lado aqui, ó, na câmera. Eu recebi uma. Eu não vou dizer facada, stabbed me, né? Um cara me deu uma punhalada com um objeto não identificado aqui em Oakland. Nunca tinha contado isso pra você. Sério? Você tá zoando? Não, é verdade, sangrou, fui parar no hospital, passei a noite no hospital. Vou te contar a história Caraca, você nunca me rapidamente. contou, mano. Mas não faz também muito tempo, foi esse ano agora, alguns meses atrás. É, o Tava em Oakland, né? Sabe como que é o Oakland, né? É uma parte delicada. Os Estados Unidos não é o país, não é o país dos maravilhas, né? Eu já vi os seus vídeos lá, falando da Cracolândia. Oakland tem umas partes lá que são terríveis e tal. Inclusive, É, eu nem dirigia lá, cara. Nunca dirigi lá. Faz bem, faz bem. Não todas, né? Mas muitas corridas. Eu diria que mais de 80% das corridas que eu peguei em Oakland, assim, dependendo do horário, do lugar, eu tive problema. Tive problema com passageiro e tal, enfim. A gente já vai entrar nesses assuntos aí, que tem muita coisa para falar também, mas pode falar, pode falar. Não, e daí eu estava trabalhando como aprendiz de eletricista, né? Comecei a fazer um curso de eletricista, trabalhar com um amigo e tal. Ele estava me ensinando a profissão muito boa, ganha-se muito bem. Para brasileiro que tem vontade de ir para os Estados Unidos e tem essa expertise, né? Sabe trabalhar como eletricista, é um setor aqui fantástico, é um setor muito bom de se trabalhar, tem muito emprego. Não tem eletricistas bons aqui, não tem eletricistas bons, setor muito escasso, assim. Os mexicanos ou americanos, não estou fazendo uma generalização, é óbvio que entre eles, né? Não é nenhum comentário xenofóbico, né? Olha lá, você vai ser cancelado. Mas, pelo que a gente percebeu assim de setor, não tem muita gente qualificada, né? E daí eu entrei nesse setor e a gente estava trabalhando lá e a gente tomou um golpe de um americano, né? O cara não pagou o salário meu até hoje, tá me devendo, seus filhos de Caraca. vergonha. Você tá ouvindo esse... É brasileiro? Não, é americano. 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 Mas ele entende português? Não, tô zoando. É só pra galera que tá ouvindo não pensar que é o paraíso na Terra, né? Tem gente desonesta, tem americano desonesto também. Mas, né, o país, de um modo geral, acho que você vai concordar comigo, existe, né, princípios, valores, condutas, né? Law enforcement, né? Liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Mas existem fraudes, e esse cara deu um golpe. Né? Enfim, resumindo a história, a gente estava trabalhando e o cara lá ia pagar uma pizza pra gente tal. A gente saiu do trampo e eu fui buscar minha moto, eu tinha uma moto, né? Rendi minha moto recentemente. E daí um amigo meu passou pelo estacionamento de uma grocery store lá embaixo tal. E no estacionamento, um morador de rua deu um soco, um tapa nele. Enfim, uma história meio do nada, de repente. Começou a sangrar. E ele ligou para um outro amigo, falou: desce aqui, porque bateram em mim. E eu achei que tinham batido no carro dele, né? Um acidente, né? E eu desci de moto rasgando. Quando eu vi o sangue, eu falei: o que aconteceu? Ele falou: um cara me agrediu. Eu falei: sobe aqui na moto.
vamos identificar esse cara e vamos ligar a polícia, né? E daí a gente foi lá, eu fui trocar ideia com o cara, enfim, sei que o cara me agrediu também. Tava com capacete, me defendi e o cara, eu acho que ele era militar, cara. Ele acho que ele tinha treinamento militar. Esses veteranos aí, né? Que moradores de rua tem muitos, infelizmente, uma situação triste. E na hora que eu fui me defender e também atacar, né? Eu levantei o capacete e ele soube o momento certinho, cara. Era para mim não estar conversando contigo, bicho. Você E tá daí, falando sério? verdade, cara. Se ele tivesse com um objeto mais cortante, não era um estilete. Se fosse um estilete, eu não tava conversando aqui. Teria morrido com certeza, teria pegado a jugular aqui e um abraço. Daí ligamos a polícia, veio a ambulância, passei a noite no hospital e tal. E inclusive existem umas questões aí, coisas que eu nem quero falar publicamente. Eu acho que eu imagino, né? A Aquele questão tipo do de visto U e tal. visto U, Sabe? aqueles processos e tal. Se você quiser falar, você fala, se não quiser Não, também. Eu sei o que que é. Para algumas não pessoas, gostaria, não gostaria de falar porque eu ainda não decidi se eu vou entrar com esse processo, tem outras você questões tem que entrar com o envolvidas. processo. Você Não, tá não, não, esperando o quê? é porque tem outras questões envolvidas. Ah, tá bom. Eu não Tá bom. planejo ficar nos Estados Unidos por muito mais tempo. É. Eu tomei a decisão já, eu vou voltar para o Brasil, não sei quando ainda. Enfim, isso está sendo Muitas pensado ainda. emoções. Mas existe essa possibilidade. A advogada que me orientou, ela falou: você está com caso praticamente ganho. Ela Aprovado. praticamente. Eu identifiquei, né? O cara, ele foi preso e tudo mais. Então, assim, é uma situação. Então, os Estados Unidos têm problema, existe criminalidade. Existe esse ponto de vista, desse lado que você falou, concordo plenamente. A gente tem tranquilidade, determinados lugares e tudo mais, mas eu repito, não é o paraíso na Terra, existem problemas e tal. Minha família nem sabe dos detalhes, nunca comentei com a minha família sobre isso, para deixar eles preocupados. Agora talvez fiquem sabendo, né? Mas tem problemas aqui na América. This is America. This is America. Só para explicar para a galera, pessoal, o que o Bruno mencionou aqui em pequenos detalhes é o visto U. Aqui nos Estados Unidos, um cidadão estrangeiro, né, que não tem a residência permanente ou cidadania, ele pode se qualificar para um processo que leve ele até uma futura cidadania, o Green Card, posteriormente cidadania, através de um processo de violência doméstica, ou melhor, de violência urbana aqui nos Estados Unidos, ou como testemunha de algum tipo de crime aqui nos Estados Unidos, beleza? Violência doméstica também é um dos crimes Também. elegíveis. Então, só para vocês saberem do que se trata. Então, o Bruno tá com a faca e o queijo na mão, mas aí ele vai pensar, beleza? Bruno, eu quero saber de você. Mas tem um detalhe, deixa eu só fazer um comentário em relação a isso. Tem um detalhe que os processos, eles estão demorando aí, no mínimo, a advogada me disse, de 5 a 15 anos. Ela falou que em 10 anos, de 5 a 10, é possível, porque tem mais de 100 mil casos, 100 mil aplicações, e são só 10 mil por ano. Então, assim, realmente, eu receberia, praticamente certeza que eu receberia o Green Card caminhando para a cidadania, mas o prazo seria esse aí, eu teria que ficar na América, continuar morando aqui por mais 5 ou 10 anos, e eu acho que eu não tenho mais disposição. Eu acho que eu cheguei meio que no limite de América, assim. Embora... Tenta só ver com a sua advogada, porque tiveram algumas mudanças nos processos e o Work Permit hoje em dia é por 2 anos, e eu não sei se esse dá autorização de viagem. Tenta dar uma checada com ela, porque às vezes uma coisa que você está achando que você não vai conseguir no Brasil, você pode ir até mais rápido do que você imagina. Então dá uma pesquisada antes. Vale a pena. Beleza?